Olá, olá, gente querida desse canal. Aqui é Fernanda Vidigal com mais um Tarologando agora de novembro de 2023. E eu tenho muita coisa para falar hoje, compartilhar muitas emoções. E é assim que novembro começa. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui então nesse Tarologando de Todos os Santos. Então hoje eu peço a presença, peço a passagem por todos os santos desse planeta, para que eles possam me ajudar a fazer exatamente isso. Sorria só um pouquinho aí, dá um sorrisinho. Então, seguindo, não é? Hoje a gente tem o Dia de Todos os Santos. Eu resolvi, daqui para frente, que eu vou falar desses eventos juntos. Vocês podiam me contar se isso é chato, se não é chato, se é legal, se não é legal, se vale a pena, não vale a pena, mas ajuda, inclusive, a explorar tanto a numerologia quanto o tarô, quanto as questões que estão sendo inspiradas para dentro desse mês, já há tanto tempo. Por exemplo, o Dia de Santos, né, ou de Todos os Santos, ou dos Santos, ou dos 12 apóstolos, mas todos os santos que não foram vistos, né, até uma época muito primordial da Igreja Católica, e eu fiquei bem feliz, assim, porque é uma coisa que começa lá na Antioquia, começou muito antes da gente poder falar sobre o hoje. E tinha variação sobre essa questão de datas, tinha a ver com Pentecostes, umas coisas assim, até que eles resolveram colocar para o dia 1º de novembro, antes do Dia dos Mortos, até para poder homenagear todos os mártires, todos os que seriam santificados no futuro, mas que não foram vistos, aqueles que ficaram nas catacumbas, que ficaram nas arenas, aqueles que foram definitivamente mortos, não é? Ou que tiveram uma vida muito curta e martirizada em nome dessa nova religião que nascia em berço romano. Então, querendo ou não, eu peço a licença para todos esses santos para a gente poder falar também de um assunto muito importante. Que o Outubro Rosa terminou, a gente está entrando no Novembro Azul. Então, assim, a gente falou das meninas, a gente falou do câncer, continuaremos falando do câncer, acho mega importante, talvez porque eu tenha tido muitas pessoas muito queridas na família, talvez porque todo mundo precisa olhar para isso, talvez porque eu tenha 2 homens em casa, um é parceiro, outro é filho, e eu acho que a prevenção realmente salva vidas, a gente tentar aí anotar na agenda que novembro é um momento interessante para eu dar um toque, né, para você. Então, a ocorrência do câncer de próstata é estimada entre 2 e 2,3% entre os homens de 45 e 75 anos de idade. Dê um toque para o seu amigo, vizinho, né, primo, todo mundo que é do sexo masculino teria que olhar, não é? Esse lugar sem constrangimento. Eu acho que a gente vai ter que, em alguma hora, dizer que, olha, eu curto a prevenção, eu fui lá e fiz, né? Não é tão difícil assim, dá para a gente enfrentar e prevenir. Então, diga não para o preconceito e bora se cuidar. Então, a minha temática ficou azul, a minha conversa ficou mais azuladinha para falar dos meninos e para poder também mudar essa ótica e também fazer mais um mês de prevenção ao câncer, não importando, né, o que seja, a luta contra o câncer continua em Novembro Azul. Então, lembrando que muitas vezes quem leva o seu parceiro, o seu filho, o seu amigo, né, as pessoas que a gente tem por perto do sexo masculino para ir fazer um exame, para ir fazer uma prevenção, são as mulheres. Então, por que não a gente às vezes catar no laço e dizer, marquei, ou vamos marcar, ou bora ir lá, né? Te acompanho, vou junto. Então, assim, sou parceira até nesse sentido. E das coisas que a gente pode estar fazendo de prevenção. Prevenção no sentido da alimentação, prevenção no sentido das atividades físicas que a gente pode estar fazendo, observando peso e altura, né? Vamos notar aí algumas coisinhas e tentar, de alguma forma, dar uma melhorada, porque a partir dos 45 anos o sinal é de alerta. Então, vamos tentar dar uma olhada para isso com mais carinho, né? Hein, meninos? Quase que todo esse tarologando virou azul. Certo? Então vamos aproveitar e conversar, manter essa conversa na pauta, lembrar aqueles que estão dentro de casa, como os meus, enquanto eu estava montando isso aqui, dizendo, gente, agora é com vocês. Bom,
Independente do Novembro Azul, faz aí aquela tua fezinha. Como assim, Fernanda? Pensa aí como é que vai ser meu mês. Meu mês vai ser do tipo 1, do tipo 2 ou do tipo 3. Então, assim, eu vou tirar aquele oráculo, que é um novo oráculo, né, no final dessa rodada, e aí você vai descobrir qual é a dica, ou pegada, ou conversa, né, que vai estar saindo para a tua escolha, se ela é 1, se ela é 2 e se ela é 3. Seguindo, a gente então está no mês 11, e agora é a vez dos meninos, Novembro Azul. Então, nesse mês 11, a gente tem muita pauta. Gente, olha, quando eu fui fechar a pauta, eu quase desisti. Eu falei assim, eu acho que eu vou voltar para o modelo antigo. Inclusive, eu vou te perguntar de novo, se você concorda ou acha que é legal, né? Dá um comentário, faz uma pergunta, lança alguma conversa, dá um joia. Lembra de dar um joinha, por favor, de vez em quando, né? Compartilhar com alguém. Olha, dá para compartilhar com um monte de garotos. Então, é bom momento da gente compartilhar, né, com o sexo masculino como um todo, porque todos eles estão sujeitos a essa questão. O mês já começa de cara com o Dia de Todos os Santos, que aqui não é feriado, mas lá em Portugal, por exemplo, é. Amanhã a gente tem o dia 2, o dia de finados. E aí eu vou falar porque tem um monte de coisa tão legal para o dia de finados que acontece. E tem as coisas tristes, que é, né, a gente perdeu alguém. É sempre difícil, é sempre um dia de, né, visitar aquele luto, aquela dorzinha, aquela saudade, aquele peito doído das pessoas que já se foram. No dia 14, então, a gente vai ter o Dia do Bandeirante. Na sequência, a gente tem dia 15, o Dia da Proclamação da República. No dia 19, a gente tem o Dia da Bandeira. E no dia 20, tem o Dia Nacional da Consciência Negra, que cada vez mais vem tomando um certo respeito, né, dentro do nosso conteúdo diário cultural e dos municípios toparem, colocarem isso para funcionar. Então, devagarzinho, a gente chega lá. Então, Dia de Muertos é um dia de muita festa, quase de carnaval, de uma grande brincadeira, né, dentro do universo mexicano. E essa cultura do México vem devagarzinho, convidando todo mundo a por que a gente também não pode fazer? Ou por que a gente não pode levar isso de um jeito diferente? De fazer realmente uma grande confraternização, né? Não só aqui, como do lado de lá, fazendo ou pedindo rezas para os antepassados, para os ancestrais, tocando, né, um bongozinho, fazendo barulho, tocando uma viola. E aí eu sempre vou lembrar desse filme, no mínimo, uma pérola em termos de animação da Disney Pixar, que é Viva, a vida é uma festa. Aí a gente sai daqui, vamos passar pelos bandeirantes. Então, veja, novembro é desbravador, né? Novembro também acabou acoplando para si algumas coisas muito importantes dentro do nosso universo brasileiro, né? Os desbravadores desse Brasil, seja pelo lado de facilidades e dificuldades, mas recentemente a gente fez uma viagem de carro e meu marido falou assim: você já imaginou quando o povo fazia essa viagem aqui a cavalo ou a pé? Eu falei, não consigo nem imaginar, não é verdade? E esse povo fazia, era a cavalo, a pé, de jumento, de jegue, como fosse, não é? Então a gente tem que lembrar que as facilidades que a gente tem hoje são muitas vezes graças a esses grandes seres que passaram pela história desse país. A gente tem a proclamação da República, não é? No dia 15 de novembro, também uma outra movimentação que gera, então, para nós o estandarte da nação e da bandeira, né? Dia 19 é da bandeira, é quase que casadinho. E aí vem a minha homenagem pessoal ao Dia da Consciência Negra e a essa minha vovó querida, que vocês podem notar, que é a vovó e bisa, as duas juntinhas aqui, carregando, se não me falhar a memória, não é minha mãe. Minha mãe deve estar aqui, ou uma antes dela, no máximo. Mas como estão quase todos, né? Está aqui Otto, está aqui tia Alice, tio Dario, tem aqueles que eu reconheço, tio Paulo, possivelmente tio Carlos, tio Jorge, e aí a gente deve ter entre essas duas fofas, Nair
Ai, vou esquecer agora, nesse momento, o nome de uma das minhas tias, gente. Olha que coisa terrível. Vou voltar aqui para baixo. Aqui tem tia Ela, tanta Rela. Aqui tem meu avô, Jorge, o alemão. Tanta Rela também é alemã, chegados da Alemanha em 38. Né, aqui, eu acho que é tia Lotte. Tenho para mim que sim, que é a irmã mais velha da tia Ela. E minha vovó Maria Elisa da Conceição Estigum. Então, assim, aqui eu tenho a minha brasilidade assinada, né, de origem de Guarulhos, aonde para muitas pessoas ali é a origem, porque Guarulhos foi uma como fala, uma missão, né, jesuítica, da Nossa Senhora da Conceição, dos Guarulhos, e Guarulhos significa os barrigudinhos. Então, os Guarulhos também vêm da tribo dos Maromumi, né, que resolveram ficar ali aglutinados naquela região e em volta da missão. Então, eles se separam da tribo maior dos Guaromumis e vão se aculturar, se branquear e desaparecer. Na verdade, a gente perde aí essa linhagem, e por ter sido uma missão jesuítica também, é um grande polo de soltura quando houve a Lei Áurea, né? Da escravidão. Então, assim, a vovó é a famosa mistura brasileira, cabocla brasileira, meio negra, meio índia, meio portuguesa, meio de um tudo, não é? Mas, sem sombra de dúvida, essa morenice toda, esse jeitão todo, né, tá aí nela com toda a força, e no rosto de muitos dos meus tios. Tio Jorge tinha muito desse olhar dela, né? Cada um puxou um cadinho, cada um foi misturando, não é? O famoso vai misturando, cada um tinha um tom de pele. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar para essa base da nossa nação, né? Para essa consciência negra e para a consciência indígena embutida junto aqui. Tem duas lutas que eu acho que têm que ser preservadas, olhadas, né? E vencidas em algum momento. Então, não vamos deixar de também anotar na agenda que no dia 20 a gente tem o Dia Nacional da Consciência Negra, e que a gente pode estar fazendo parte, né, das movimentações para que isso se estabeleça com tranquilidade nesse país com tantas cores, é um palete de cores de pele. Atualmente tem alguns lápis de cores maravilhosos, né? Porque a gente precisa, ainda mais no Brasil, cada um tem um tom. Muito bem. Aí eu resolvi, só para não ficar, né, chato, dizendo assim, ai, gente, não, tem muita coisa em novembro, né? Então, cada dia de novembro tem um evento do tipo, é uma comemoração, comemora, além de tudo que eu estou falando, que são os dias mais importantes, né? O dia da instituição do direito do voto da mulher é dia 3, está bem logo depois do dia de finados. A gente tem o dia do hoteleiro, no dia 9. A gente tem do combate à surdez, o Dia Nacional, dia 10. Tem o Dia Mundial da Diabetes, gente. Eu acho que esse é um lugar importante também. Mas tem tanta coisa, né? Outra coisa, querido, dia 15 é o Dia Nacional da Umbanda, dentro do nosso território nacional. Dia 17, aí tem o Dia Internacional dos Estudantes, o combate à tuberculose, e assim segue, né? Porque calendário, gente, não falta. Calendário é uma coisa bem gigante. Então, a gente tem o Dia do Conselheiro Tutelar, o Dia do Biomédico, o Dia Mundial da Televisão, olha que ótimo. Tem o Dia do Combate à Dengue, o Dia do Músico, dia 22, Dia do Engenheiro Eletricista. Olha os engenheiros elétricos. Meu querido papai fez engenharia, e eu acho que era elétrica, se não me falha a memória, apesar de que mamãe dizia que ele não gostava de trocar nem lâmpada. Mas não tem problema, não é? Dia do Douro Voluntário de Sangue, e o Dia Nacional de Combate ao Câncer continua sendo dia 27 de novembro. Então a gente segue com muita força. Dia 30, Dia do Evangélico, temos Nossa Senhora das Graças também dia 27. Segue assim, é muita coisa, é muita coisa. Lembra muito a energia desse mês. Apesar de ser o mês 11, a energia que a gente vai estar falando nesse mês é uma energia do tipo 10, né? Na verdade, do tipo 19, 10, 1. E aí eu vou falar para vocês que é muita coisa junta. Então, vamos falar aqui um pouquinho, não é, do que seja
um novembro de 2023, dia 1º de novembro de 2023, vai dar 2035, naquela continha básica, e vai dar 10. E 10 não é um número qualquer, e não dá para simplesmente dizer assim, Fernanda, mas em numerologia clássica 10 é 1. Estou sabendo, mas 10, antes de ir para a numerologia clássica, 10 pode ser Malhut, pode ser a hora da realização. 10 também é a roda da fortuna, é a hora da virada, é a hora dos movimentos, é a hora que a vida tem ciclos, um ciclo está se completando para dar início a outro. E quando a gente faz a numerologia, que não é essa direta e reta, que vai pela pitagórica ao final, a gente tem pitagórica ou cabalística até o final, chegando até o 1, a gente fazer aquele meu cálculo, por que o meu cálculo? Porque ele vai trazer outra coisa, ele vai trazer o 19 antes do 10 e além do 1. Então, a gente tem os 3 vezes 1, os 3 que são as 3 forças, as 3 forças divinas em ação. Por quê? Porque no dia 1º, mais o dia mês 11, a gente vai ter o mago e a força fazendo um casamento que vai gerar o dependurado. Sendo assim, em novembro, a gente vai ter que se sacrificar ou estar afeito a alguns sacros ofícios, que pode ser o nosso trabalho, pode ser o nosso desempenho, pode ser várias questões que talvez fiquem um pouco mais difíceis e, acima de tudo, lidar junto com o dependurado e a sua energia de eu não posso fazer nada. Né? Então, a posição em que ele normalmente se coloca, ou ele está, ou do que ele está falando da nossa paralisia, ou da nossa dificuldade, muitas vezes, de fazer ou de se responsabilizar por coisas que são maiores que nós, não é? Então, um mês bem interessante para a gente aguardar, para a gente esperar, para a gente olhar com calma as questões. E aí, pegando o dependurado, quando a gente soma ele com o número do ano, que é o número 7 do carro, a gente vai estar tendo, então, o dependurado 12, mais o 7 do carro, e eu vou ter o quê? 19. 19 é o Sol no tarô. O sol é a própria luz ou a grande obra. O sol é aquilo que se realiza, é a verdade, é a clareza, é pratos limpos, jogo aberto, é a união de interesses comuns, é quando a gente consegue dar as mãos e fazer as pazes, é quando a vida se torna clara. E aí, claro que no baralho do Osho ele vai falar de uma coisa muito linda, que é a inocência, porque se você quer conhecer realmente, você deve abandonar todo o seu conhecimento, deve desaprendê-lo. Você deve voltar a ser ignorante, como uma criança pequena, com os olhos surpresos, atenta. Aqui ele faz um paralelo super bacana, inclusive com Buda. Buda foi um homem simples, ele não era culturalmente cheio de informação, mas tinha a cultura e a informação do seu tempo. Jesus era um cara simples, também não teve muita aculturação. Ele tinha o que era necessário para o seu tempo. Então, muitas vezes, para que a gente realmente consiga estar em estado de inocência, se bem que Bert Hellinger vai dizer que, né, nenhum de nós é inocente, ou que a inocência é um estado perigoso se a gente se coloca nela sem ser de verdade, porque quando a gente está no estado de inocência da criança, de verdade, a gente tem uma amorosidade e uma curiosidade e uma abertura, né, para as possibilidades da vida muito grandes. Então, se desfazer de camadas e mais camadas de condicionamento, regras, valores, e seguir as boas novas, as boas ações e sentimentos da sua natureza livre, seria um convite que o Osho faz na conversa da carta do Sol, com o seu nome através de inocência para ele. A energia, então, é 19-10-1 para o mês de novembro de 2023, o 3 vezes sim, o 3 vezes grande, a carta que retorna ao início da jornada, não é? Porque se eu tenho 19, estou quase no final da jornada de 22, aí eu volto para 10, aí eu volto para 1. Quer dizer,
É o fim que vai ao começo, do começo que vai ao fim, a gente volta para o Horus Boros, e muitas vezes na caminhada de aprendizagem dentro do tarô, você bate no sol, recebe uma iluminação, esclarecimento, entendimento sobre o que está acontecendo na sua vida, e você volta lá para o começo. Né? A gente tem que voltar para casa, voltar para a família, voltar para as responsabilidades, voltar para o trabalho, voltar para os eventos normais do dia a dia, gostemos ou não. Fica uma dica que é um livro que eu considero muito bom, vídeo não, né? Que é O Fio da Navalha, onde exatamente depois de tanto caminhar, caminhar e procurar a própria divindade ou respostas para as grandes perguntas da nossa humanidade, ele volta para a terra dele, Nova York, volta para a cidade mais cheia de gente, bagunça, compra um yellow cab, compra um táxi e resolve que é dali que ele vai, né, começar de novo o caminho a ser trilhado. Então, muitas vezes você vai em busca de grandes iluminações e depois você descobre que, bom, deixa eu começar lá de casa, né? Que eu já entendi algumas coisas, agora vamos ver se eu dou conta de contar isso para outros que ainda estão lá na escada, no começo, no meio, mas estão caminhando. E então, na redução final, né, da conversa final, a gente tem o número 1, e esse número 1 é o número da iniciativa, o número de novos começos. Vamos desbravar, vamos começar, bem tipo bandeirante mesmo. Então, são lideranças ou aquilo que. Um bom momento para começar a ordem, para começar desapego, para começar a soltar, para começar. O que eu posso fazer agora que me leve a novos começos, que me leve a novos inícios? Já que a gente está terminando o ano de 2023 e temos ainda 2024, 5, 6, tantos anos pela frente. Né? Então, lembrando também que o número 1 representa a própria divindade, ou a própria natureza cósmica que nos criou, já que a partir do 1 é que nascem todos os outros números. Número 1 é vermelho, ou as cores primárias, mas super vermelho combina com ele. Em óleos essenciais, a gente vai ter o nardo para novembro, e alfazema e olíbano exclusivamente para o número 1. Então, número 1, nós somos o número 1. Novembro é 1. Novembro tem muita força do 1. Presta atenção que é número 1, né? Vamos lá, vamos lá. A gente vai ter que fazer as coisas acontecerem. Ainda é um número dentro da numeração em hebraico, que a gente vai estar usando o Yudzinho, né? Estou quase ficando amiga dele. Então, assim, como o 10º será sagrado, e essa vai ser a última vez que a gente vai ver o 10º, que a partir dos próximos nós vamos conversar sobre os 20º, e aí nós vamos mudar de letrinha. Aqui a gente tem que lembrar da própria mão, né? A menor porção de Deus, ou aquilo que é a continuidade da divindade na Terra, e a gente traz o Tet, ou Tet, né? Esse também é para o melhor. Então, tudo que... Pensa num patinho, num cisne, a história do cisne, bonito, maravilhoso, no lago, indo para algo melhor, porque quando ele realmente encontra a sua real natureza e o seu real mundo, ele pode ser aquilo que ele tem de melhor. Então, a energia aqui é do recipiente. E recipiente, nessa linguagem, somos nós. Como é que a gente pode melhorar o nosso próprio recipiente? Como é que a gente pode trazer mais o nosso recipiente bem organizado, né? E também fazer com que a gente aprenda a baixar a cabeça um pouquinho, reverenciar, orar, né? Silenciar, acalmar. Então, é o bom e o melhor. Então, a gente traz uma energia do Salmo 19, que diz no seu começo, não é? Ele é bem maior, eu tenho trazido no máximo 6 versículos, 5 versículos, porque senão fica muito longo. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento atesta a obra de suas mãos. Um dia ao seguinte, transmite esta mensagem. Uma noite a outra a comunica. Não é linguagem humana, não há palavras, e som algum é percebido. Mas por toda a terra ressoa o que dizem, e a todos os confins chega a sua mensagem. Para o sol assentou Deus nos céus uma tenda. Ele é como o noivo que sai da câmara nupcial e como um herói ansioso para percorrer o seu trajeto. Então o sol, eu parei aqui principalmente porque o sol é a representação
do nosso querido arcano 19, né? É o arcano do Sol, que ao se reduzir vai para o arcano da roda da fortuna, que ao se reduzir vai para o arcano do mago. Então, assim, né, da minha querida Regina Moraes, ela faz alguns excertos sobre cada um desses arcanos. Eu resolvi, né, fazer o famoso todo mundo junto. Então, no par 19, para a carta, para o arcano do Sol, o amor não faz mal ao próximo. Da sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, versículo 10. Para o 10 da roda da fortuna, a cada um segundo sua própria capacidade. Mateus 25, 15. E aqui vem a parábola dos talentos, não é? Que é aquela em que o mestre sai e entrega talentos para cada um dos seus servos, e ao retornar, faz uma checagem do que foi feito daquilo, dos talentos que ele deu a cada um. E aí ele vai ficar muito chateado com aquele que nada fez com os talentos, com aquele que só preservou e guardou, mas não os usou, não os colocou em uso. Eu simplifico essa parábola dizendo que todos nós temos talentos. Por menores que sejam, por menos que a gente os veja ou consiga dar conta, que tratemos de usá-los e colocá-los para fora, mostrá-los de alguma forma ao longo da vida, para a gente perceber que valeu. Esses são os nossos talentos em ação. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Esse é o Salmo 143, versículo 10, né? Porque é o do mago. O mago está sempre conectado e aguardando mesmo para entender quais são as vontades e os desígnios do destino desse planeta, para poder atuar e agir e acionar e magiciar, se é que existe esse termo, né? Tocar magia onde for preciso. A reflexão, então, para esse 11º mês do ano, a proposta aqui é refletir sobre a fé, lá pelo Diário Aromático, né? Porque a fé é a força da vida. Se o homem vive, é porque acredita em alguma coisa. Então, é do Leon de Tolstói, o escritor polonês. Ficam, então, duas perguntas de reflexão para novembro. Onde é que está a tua fé? Como é que está a sua fé? A fé se mantém no aqui e agora, no tempo presente, é uma virtude ativa. A confiança de que o sol vai nascer amanhã, inabalável. Então, assim, como é que está, né, o teu exercício de fé? Como é que você está fazendo as coisas acontecerem? Está tudo bem por aí? Como é que você acredita na vida e nas coisas? Toquemos em frente. Aqui tem mais uma outra coisa bem legal de lembrar sobre o diário aromático, que tem a ver com o nardo. O óleo essencial de nardo não é assim tão simples, mas ele foi muito usado ao longo da história, em muitos momentos, e ele pode ser bem transformador. Eu realmente recomendo. Creio que ele esteja disponível pela Laszlo, nossa, né? Qualquer coisa vocês dão uma olhadinha por aí. Vamos fazer aquele momento, né, então, de reflexão. Convido você que está aí do outro lado a me ouvir e pensando só, deixa a mente aberta. Não é nada precisa ser com muito peso, muito pelo contrário, o arcano do Sol na visão contemporânea dos Salmos da Regina de Moraes. Eu quero transformar a minha vida, desenvolver os dons que me concedeste e que não consigo expressar. A cultura, formação, teimosia, vaidade me dificultam o trabalho de completar a obra que começaste no ventre de meus antepassados na noite dos tempos. Ajuda-me a imprimir na vida uma nova história, transformando de vez a minha existência. Quero recolher nas mãos dos outros os fios condutores da minha alegria, da realização dos meus sonhos. Ajuda-me a desenvolver a minha parte complementar. Ajuda-me na mudança para novos níveis de percepção, na tarefa diária da difícil busca do amor. Ajuda-me a desabrochar junto a meus filhos, amigos, mas também em meio às dificuldades. Que eu seja um constante aprendiz e perceba a essência de tudo. Ame e visualize uma nova dimensão da vida, num processo alquímico perfeito, expressando sempre o amor. Ajuda-me a ser quem sou, que eu espere muito dos outros
pelo respeito que devo ao ser humano, mas espere antes tudo de mim, pelo respeito que devo a mim mesma e a Deus. Hoje, com firme propósito e atenção redobrada, torno o amor o grande regente das minhas ações. Muito bem, chegamos naquele lugar do 1, do 2 e do 3. Ah, vocês estão fazendo direitinho, eu tenho certeza que vocês fizeram da melhor forma. Então, eu estou usando dessa vez, né, nessa temporada, as cartas alquímicas dos Animais de Poder, do Fábio Dantas e do Tiago Avelino. Um presente amado e querido de Doralice, né, uma querida amiga, uma querida aluna, uma querida presença, enquanto eu ainda estava no mundo do presencial. E ela veio e me trouxe esse presente lindo, delicioso, que eu uso até hoje nas minhas leituras e que achei por bem que combinava bastante a gente falar dessa energia forte de Escorpião, falarmos dos animais, né, que eu não trouxe até aqui e dos quais eu sou fã de carteirinha. Então, para quem escolheu, né, o tipo 1, o que a gente tem é a cobra. E a energia aqui diz que a escolha é sua, é que você que tem que fazer as suas escolhas, usar o seu livre-arbítrio, saber qual é o melhor caminho para si mesmo. Número 2, o elefante, que eu nem sou fã demais da conta, que diz: siga a sua vida sem olhar para trás. Por quê? Porque o elefante é grandão, gente. Olha, ele já fez um caminho, dificilmente ele dá a ré ou meia volta, só se for um evento. Então, assim, toque em frente os seus projetos, né? Às vezes a gente tem que seguir adiante, não vai adiantar nada continuar olhando para trás e virando estátua de sal. E a onça, para o número 3, seu dinheiro também é seu. Mas aqui tem uma metáfora super interessante, porque a gente tem uma metáfora que me remete, inclusive, a uma conversa constelatória, né? Você não tem as minhas moedas, que tem uma questão aqui de que o que você produz, não é? Você tem direito ao que você produz, então você tem direito a usufruir do que você produz. Né? Então, veja como é que você está lutando, veja como é que você está investindo, como é que você está financiando a sua vida e as suas histórias, tudo isso para o mês de novembro. E aí a gente começa a chegar naquele grande finale, que é a conversa desse mês, apesar de bem apetitosa, ela chega aqui nesse lugar coloridíssimo, que eu amo de paixão. Eu acho que se há uma coisa que eu adoro, é fantasia, né, a coisa de você compor tantas cores quanto o México consegue compor, é demais. E a minha querida Muerte, então, vem amanhã, que todos os mortos sejam saudados, que todos os meninos se cuidem agora em novembro, marquem médico, vão lá olhar, né? Meninos que são mais novos do que eu, começa aos 45, mas se você começar até antes, olha que maravilha, prevenir é sempre melhor do que remediar quando a gente fala da história do câncer. Pelo Dia de Todos os Santos, eu agradeço as bênçãos concedidas e dadas para eu estar aqui hoje, não é? E vamos lembrar que ser só durão, né, grandão, não resolve nada não quando a gente fica dodói. Viu? Aqui em casa, os grandões, quando adoecem, é triste de ver. Então, vamos trabalhar essa energia do 19, 10, 1. Deixei o número 10 aqui porque novembro é 10. E porque todo mundo que nasce em novembro é 10. Porque eu sou fãzona de todo mundo que nasce em novembro e que é de Escorpião. Então, como eu tenho aí um lugar, né, super quentinho dentro do meu coração, super especial, um beijo para cada um dos escorpinianos que faz parte da minha vida. Né? E amanhã vamos saudar todos aqueles que já foram, seja fazendo aquela grande pasta da nona, seja fazendo aquele pudim ou bolo que também veio da bisa, e lembrando dos dons e dos ancestrais com muito carinho, para que eles nos abençoem, como já abençoaram, uma vida farta e feliz. Então, um forte abraço, gratidão para todo mundo e feliz novembro para todos nós.